Tem uma informação que é importante que vocês saibam. E aí tem uma outra dúvida que também é clássica em relação à segunda fase do AB. É melhor começar a segunda fase pela peça ou pelas questões? Pessoal, mais uma vez, isso é algo que é muito particular de cada um, tá bom? Mas tem estratégias, né? Eu, particularmente, quando eu fiz a prova, e para quem não sabe, eu fiz essa prova 2 vezes. Eu fiz essa prova quando eu estava no 5º período da faculdade e novamente no 9º período da faculdade. Eu tive a felicidade de ser aprovado nas 2 vezes. Desde o 5º período, quando eu fiz ela, já sabendo que eu teria que fazer novamente, eu comecei a me preparar bastante para essa prova, tá? E foi aí que eu comecei a desenvolver mais essa questão de estar focando no exame do OAB, inclusive para os meus alunos, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho um aluno aprovado no exame. E a estratégia que vem funcionando para a maioria é: primeiro faz a peça e depois faz as questões. Lê a peça, faz a peça e nem lê as questões antes de terminar a peça. Começou a prova, vai para a peça. Só quando você terminar ela que você lê as questões. Porque às vezes você tá fazendo a peça e você fala: vou dar uma lida ali na questão. Aí na questão 4 tem uma informação que ela fica na sua cabeça. Ela vai ficar martelando na sua cabeça, martelando na sua cabeça. E aí você tá fazendo a peça pensando na questão. E aí acaba que o seu raciocínio jurídico ele é prejudicado. Então a minha sugestão é: primeiro responde 100% da peça. Terminou, depois você vai responder as questões, tá bom? Pessoal, como não correr o risco de errar a peça da segunda fase do AB? Tem uma informação que é importante que vocês saibam, que se você errar o nome da sua peça, você vai zerar na segunda fase do AB. Por exemplo, vamos supor que a gente está em direito civil, cai uma petição inicial e você chama ela de apelação. Você vai tirar 0, vai ser zerado, porque você tem que acertar a peça, tem que acertar o fundamento jurídico dela. Tá no direito do trabalho, caiu uma reclamação trabalhista, que é uma petição inicial, você faz um recurso ordinário, vai zerar a peça. Como você faz para garantir que você vai acertar qual é a peça? Em primeiro lugar, você vai ter que estudar a parte processual da sua disciplina. Se você escolheu direito penal para a segunda fase, vai ter que estudar muito direito processual penal. Se você escolheu civil, vai ter que devorar o Código de Processo Civil. Se escolheu trabalho, vai ter que entender como é que funciona o processo do trabalho. E uma estratégia boa é você fazer um fluxograma das peças processuais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em direito do trabalho, como que o processo do trabalho começa? Começa com uma reclamação trabalhista, que é uma petição inicial, reclamação trabalhista. Depois, o que vai ter de peça depois de uma reclamação trabalhista? A defesa, que é a contestação. Depois da defesa, o autor vai ter o prazo para impugnar. E aí você pode ir desenhando isso lá na hora da sua prova. Aí saiu a sentença. Depois da sentença a gente tem o quê? O recurso ordinário. Depois do recurso ordinário, a parte contrária tem que ter prazo para se defender contra razões. E aí, foi julgado, teve o acórdão do TRT. Recurso de revista para o TST. Você pode, lá na hora da prova, você vai desenhando um fluxograma. E aí você vai anotando o que teve de informação processual. Então você lê o caso concreto. O caso concreto falou que teve petição inicial, então não vai ser uma petição inicial. Falou que já teve contestação, então não vai ser. Vamos supor que no caso concreto fala que teve petição inicial, que teve contestação e que teve sentença. O próximo passo contra a sentença, o que é? Se for no direito do trabalho, é o recurso ordinário. Se for no direito civil, por exemplo, é uma apelação. No processo penal, depende do tipo de decisão. Tá? Então você precisa saber como que funciona esse fluxograma processual. E na hora da prova, você vai anotando ali as palavras processuais do seu enunciado. Essa é a melhor maneira para você garantir que você vai identificar corretamente a peça. Geralmente, não é muito difícil, tá? Não é um grande problema você ter que fazer essa identificação. Geralmente você consegue identificar. Em alguma prova ou outra vem uma que é um pouco mais parecido, que às vezes gera um pouquinho de confusão. No geral, isso é bem tranquilo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo os seus comentários e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.